Vocês que vão estar nesse período de festas, e na verdade vai servir para vocês para o resto da vida, são dicas de como a gente deve melhorar, ou o que a gente deve fazer quando a gente exagera na comida. Às vezes essas dicas as pessoas não sabem, né? Muitas das vezes as pessoas vão geralmente assim, comi demais, eu vou tomar um Eno, eu vou tomar um remédio para o fígado, e sempre utilizando medicamentos. E tem muitas formas naturais da gente conseguir melhorar a digestão, que não seja através só de medicação, né? Tem o nome de um remedinho que diz assim, quando você exagera, quem me ajuda? Quando você exagera, toma ele. Até também para bebida alcoólica. Esqueci agora o nome. É um flagonetezinho também. Engolve. Engolve, né? Engolve. Tem esse negócio aí também, que ajuda também. Mas a gente vai falar sobre como a gente deve reagir ou agir quando a gente exagera na alimentação. Isso serve para o dia a dia também. Às vezes você vai na casa de um amigo, então você vai na sua casa no final de semana, você come uma feijoada, você come um mocotó, você come um sarrabulho, e exagera muito no arroz, não comeu salada. Então, vamos dar uma limpada no nosso organismo, que é isso que a gente quer. Depois do exagero, a gente precisa fazer uma limpeza, né? Quando a gente faz festa, a gente não limpa a nossa casa. Depois da festa fica aquela bagunça toda. No organismo também fica do mesmo jeito. E a gente precisa dar uma varrida, dar uma lavadinha em tudo. Para quê? Para que quando acontecer novamente de ter outra festa, né, a gente poder estar com a casa organizada, estar com os nutrientes todos ali presentes, para que na hora de comer comidas que não sejam de repente tão saudáveis, o corpo possa chegar e ir de encontro e não deixar a gente passar mal. Tá bom? Vamos conversar sobre isso? Porque eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade de conversar sobre esse assunto, mas a gente vai começar um pouquinho falando disso hoje. Primeira coisa assim, que a gente pensa é a gente não está se culpando. Poxa, eu comi demais, e agora? Gente, já foi. Comeu, já foi. Não tem como voltar atrás. Tem pessoas que têm problemas problemas alimentares que tentam vomitar. Isso é uma doença. Isso a gente não quer. A gente comeu, não foi prazeroso? Não foi legal? Não foi saboroso? Então, vamos ficar com a mente limpa. Já comi. E agora, o que é que eu vou fazer depois que eu comi esse alimento que era muito forte, que era muito gorduroso, que foi numa quantidade acima do que eu já consumia? Vamos fazer uma limpeza. Existem chás que eles são muito bons. Não sei se o professor de fitoterapia de vocês conversa sobre isso, ou já falou. Alguns chás que ajudam na digestão. Então, se você exagerou, tem aquele famoso chá de boldo, né? Chá de boldo, gente, maravilhoso, principalmente para quando você come alimentos gordurosos. Então, não é preciso você passar mal para tomar um chá de boldo. Vamos imaginar que você consumiu um mocotó. Geralmente o mocotó é gordo, né? Então, depois do mocotó, se sua consciência pesou e tal, bota uma xicrinha de chá de boldo, vai ajudar na digestão das gorduras e com certeza você vai se sentir bem melhor. Outro tipo de chá também que é muito utilizado e que faz um efeito muito bom é o chá de camomila. Muitas pessoas não sabem, acham que camomila é só calmante, né? E não é, gente. Até fiz umas anotações aqui. O chá de camomila, ele é um dos melhores chás para a digestão de qualquer que seja o alimento. A gente, claro, tem o boldo, que ajuda a melhorar bastante a digestão das gorduras, e o chá de camomila, que ele também é bom para qualquer tipo de alimento que você, de repente, consumiu e quer que tenha uma digestão mais saudável. Então, terminou de comer, faz um chazinho de boldo, ou até antes mesmo de fazer a refeição, lembrar, olha, hoje eu vou exagerar,
eu vou deixar um chazinho ali no ponto, que depois eu vou tomar o meu chá e vou me sentir bem, porque a digestão ela vai acontecer sem comprometer, sem dar dor de cabeça, sem você sentir peso no estômago, sem sentir sensação de empachamento ou de gases. Outro chá também que é muito, muito, muito bom. É um chá que evita as náuseas. É o chá de hortelã. Então, às vezes também, dependendo da quantidade, do exagero que foi feito, o chá de hortelã, e de repente você sentir sensação de náusea, sensação de vômito porque comeu demais, sensação de empachamento. O chá de hortelã, ele é um chá importante para ser tomado após as refeições. E o meu queridinho, isso aí não falta, para mim não falta, é o chá de espinheira santa. Já tô aqui, mas tá cheio. Oi, Joana! Bom dia, Joana! Tu já acordou, Joana? Eu só ouvi a vozinha de Joana lá no fundo. Pronto. Então, meu queridinho, eu sempre falo, não falta. É um chá que ajuda a melhorar a gastrite, a evitar a gastrite. Ele é um chá que ele cuida do estômago. Eu tomo espinheira santa sem ter exagerado nada. Por quê? Porque ele forma uma camada no estômago que vai ajudar a impedir que o estômago inflame. E o estômago da gente inflama por diversos motivos, não é somente a alimentação. Às vezes o estresse, uma raiva, uma emoção, porque o nosso cérebro libera uma quantidade grande de ácido clorídrico, que é um ácido muito forte, que é o ácido que faz a digestão dos nossos alimentos, né? Então, a espinheira santa, ela vai ajudar a que essa quantidade de ácido clorídrico, né, que é o ácido do nosso estômago, ele não agrida tanto a nossa mucosa gástrica, a nossa mucosa do estômago. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém já exagerou em algum momento e ficou assim, meu Deus, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Oi, Vânia. Vânia está tomando café. O chá da espinheira santa, eu posso substituir ela, porque eu tomo pantoprazol para o estômago todo dia. Então, ao invés de tomar o pantoprazol, tomar a espinheira santa. Ele é, sim. Agora, sim, eu sempre gosto de dizer para vocês que não tirem aquilo que o médico passou. É bom que vocês conversem com o médico. Mas isso que a dona Vânia está falando é fato. Eu tirei, quando eu incluí o pantoprazol ou o omeprazol ou qualquer outro tipo de protetor gástrico, não foi tanto pelo médico, mas eu precisava de ter um protetor gástrico por conta de várias situações, não somente alimentar, até o próprio jejum, ele faz com que a gente tenha uma produção de ácido gástrico maior, porque o cérebro entende que a gente está precisando de comer. E ele libera o ácido clorídrico no estômago para fazer a digestão. Se a gente não come, vai ficar só ácido lá dentro. É por isso que eu sempre falo para vocês a importância de comer de até 3 em 3 horas. Porque a cada 3 horas o cérebro manda uma informação e é liberado ácido clorídrico dentro do nosso estômago. Se a gente ficar muito tempo em jejum, esse ácido clorídrico ele pode corroer a mucosa do estômago e causar gastrite, ou seja, inflamação. Entenderam? Por isso é a minha gastrite, desculpa, a minha gastrite é leve. Eu tomo também por causa dos outros remédios que eu tomo. Pois é. Isso também é importante frisar, Vânia, porque as medicações, elas são absorvidas, elas começam a ser absorvidas no estômago. Então, a mucosa intestinal, quando eu falo mucosa, é a parede do estômago, né? Ela vai sugando, né, todos os nutrientes, e no caso dos remédios, ela vai, todas as drogas que são utilizadas para aquela medicação, é através dessa mucosa gástrica que ela é absorvida. E aí,
Por que que geralmente os médicos pedem para que você tome um protetor gástrico em jejum? Por quê? Porque com certeza a medicação ela vai dar uma mexida no estômago e pode causar inflamação. Quando a gente, além da medicação para proteger essa mucosa, se a gente tomar chá de espinheira santa, e também tem o leite de janaúba, viu, Vânia? Só é mais difícil de encontrar. Eu Muito tomei. bom. Não é fácil, né? Não é mais difícil, não. É fácil ainda. Nossa, No interior irmã, a gente eu acha. acho. Eu acho muito daquele que é muito dissolvido. Você vê que até é quase transparente. E um chá e um leite de janaúba mesmo original, ele é bem forte, né? Bem consistente. Amarga. Amarga. E esses outros que eu já vejo assim vender. Às vezes vende algumas banquinhas, mas você observa até no vidrinho que ele é quase transparente. Então a gente já vê que ele não. Para você tomar, para fazer bem, você praticamente tem que tomar a garrafa toda. Né? Pois é. Quem é que está chegando? É Joana. Oi, Joana. Joana tá de máscara. Eu não sei se Joana está me ouvindo, mas é a carinha dela. Bom, alguém. Eu acho que a Maracon fez uma pergunta, não foi, Maracon? Eu acho que foi ela que fez. Deixa eu ver bem aqui no chat. Maracon, bom dia a todos. Uma pergunta: quais os benefícios do chá de cavalinha? Ouvi dizer que ajuda a desinchar. Sim, ajuda sim, mas tem que ter cuidado com o chá de cavalinha, a quantidade. Na verdade, gente, todos os chás é preciso vocês terem muito cuidado e não consumir mais do que 3 xícaras de chá durante o dia. Porque eu conheço uma pessoa, conheci, né, que ela já foi embora, mas ela exagerou muito no chá de cavalinha e ela morreu. Claro que não foi pelo chá, mas assim, ela era diabética e o chá de cavalinha, querendo ou não, ele ajuda a diminuir, a baixar a glicemia e se a pessoa não souber como consumir o chá de cavalinha, ele pode sim dar um efeito colateral. Bom dia. Bom dia, Joana Dark. Maria Dark, eu já tinha. Eu não estava conseguindo entrar, aí eu mandei uma mensagem para a dona Lúcia, do que está acontecendo, estão me tirando do grupo. Não, mas hoje eu também entrei uns 5 minutinhos depois, porque eu não estava conseguindo, eu tive que pedir um help para o meu marido. Eu disse, amor, não estou conseguindo entrar aqui de jeito nenhum. Aí ele veio rapidinho, me ajudou aqui, mexeu. Até falei para ela, ela estou aqui aperreada. Não sei se era a minha conexão, mas estava ruim. E aí, Joana, Maria Dark, a gente está conversando sobre as questões do que fazer quando a gente exagera na comida. E como a gente está agora falando, entrando nos períodos de festa, como já colocaram aqui no grupo, já começaram as confraternizações, já começaram os encontros, e geralmente os encontros têm muita guloseima, né? E aí a gente veio conversar um pouquinho sobre o que fazer quando exagera na alimentação. Então, a gente falou um pouquinho sobre o chá de hortelã, que também é um alimento digestivo. Falamos um pouquinho aqui sobre o chá de camomila, o boldo, que ajuda a digerir as gorduras, e a gente está falando sobre a espinheira santa, que além de ser um chá que também é digestivo, é um chá que ajuda muito na desinflamação e proteção do estômago. Então, vocês que gostam de cuidar da saúde, principalmente através da parte natural, da parte de folhas, né, com alimentos naturais, com produtos naturais, é muito bom. E aí, isso aí também vocês podem conversar com o professor de fitoterapia, que eu estou entrando um pouquinho na área, até porque eu sou especialista. Eu tenho especialização em nutrição fitoterápica, e a gente conhece um pouquinho sobre os benefícios da gente consumir as folhas, os chás, e eu achei muito importante a gente conversar. Só que a gente não vai falar somente na questão da fitoterapia, a gente vai falar sobre outros tipos de comportamentos que a gente pode estar melhorando com a alimentação no pós-exagero, né?
Uma outra coisa também, gente, que quando a gente... Isso aí eu faço na minha casa. Às vezes, quando eu saio, quando eu exagero assim, com meu marido, e eu chego em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, por nada, Maracom, é tomar limão. Na minha casa não falta limão. Até porque, assim, de vez em quando eu sinto um pouco de azia, um pouco de refluxo, e o limão, para mim, é instantâneo. Se eu estiver sentindo azia, basta eu espremer o limão e um pouquinho de água e tomar, já na mesma hora aquilo ali passa. E para quem faz os exageros, né, é uma sugestão em consumir o limão com gengibre. Colocar um limão, espremer o limão com um pedacinho de gengibre, bate no liquidificador aquilo dali e toma. Porque o gengibre também é um tipo de alimento que ele é digestivo. E aí, gente, quando a gente está falando sobre essas coisas todas, a gente está falando sobre a gente limpar o nosso organismo, limpar o nosso sistema gastrointestinal, porque a gente exagerou, porque a gente comeu, de repente, algum alimento ou alguns alimentos que eles não eram tão nutritivos. E a gente precisa dar uma limpada para que a parte nutricional, a parte das vitaminas, dos minerais, elas sejam absorvidas de uma forma melhor. Tá? E como é que isso acontece? No momento que a gente consome alimentos antioxidantes. E esses alimentos antioxidantes, como o limão, como esses chás digestivos que a gente está falando, também tem outros alimentos que ajudam a limpar o organismo, que são as nossas fibras, principalmente vinda de folhosos. As nossas saladas, alface, rúcula, também repolho, a selga, o nosso tomatinho, o nosso pepino. Gente, o pepino ajuda tanto a melhorar, principalmente o aspecto da pele, que vocês não imaginam o quanto é bom. Quem bem sabe, come pepino todo dia. Agora, tem pessoas que têm uma certa, não vou dizer intolerância, mas que o pepino não cai muito bem. E aí é bom substituir. A gente precisa respeitar o nosso organismo. Não, às vezes o pepino ele faz muito bem para mim, eu não sinto nada de ruim, mas sei lá, de repente para a Sônia ele não cai bem. Quando ela come, ela fica rotando pepino o dia todo. Então, por quê? Porque a digestão desse pepino no organismo dela, ele não é tão bom quanto é no meu. Então, a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo. E aí, o que eu posso fazer? Aí você procura uma ajuda de um nutricionista que ele possa estar lhe orientando quais são outros alimentos que possam estar substituindo quando você consome um alimento que ele não te cai bem, né? Que a digestão fica mais lenta. Falando em alimentos antioxidantes que vão ajudar a limpar o nosso organismo, a gente tem as nossas frutas. Além de ter, claro, as nossas folhosas para fazer saladas, a gente tem as nossas frutas. E nesse momento de fazer essa limpeza no organismo, muito bom consumir as frutas que a gente chama de frutas aquosas, aquelas que são ricas em água. A melancia, para quem não é diabético, a laranja, o abacaxi, a tanja, a pera. Então, são frutas que têm nela, na própria composição dela, muita água. E aí, além das vitaminas que contém nessas frutas, já vai ter essa quantidade de água que já vai sendo, como eu falei no início, né? A gente, quando faz uma festa em casa, a gente limpa a nossa casa, né? Varre, passa um pano ou lava. No organismo tem que ser a mesma coisa. Varreu, limpou e passou um paninho ou lavou. E a água é muito importante nesse processo todo. Você consumir bastante água vai fazer com que você faça uma limpeza, principalmente nos rins e no fígado, que são importantes órgãos de absorção dos nutrientes. Claro que o nosso estômago, o nosso intestino captam bastante
nutrientes, mas todos os nossos órgãos também, eles fazem essa captação de nutrientes, de minerais, de vitaminas, daquilo que a gente precisa para ter uma saúde melhor. Outra coisa também, eu estava lendo um artigo onde ele fala que não é bom, depois que você consumir uma comida mais gordurosa, tomar o café, refrigerante ou outros alimentos gordurosos. E aí você pode dizer, professora, mas que de repente seriam esses alimentos gordurosos? Doces. Às vezes a gente come, né? Já vai almoçar, já é uma comida mais pesada e você vai comer um doce, é um alimento gorduroso. Porque por mais que às vezes ele não aparente ter gordura, mas a glicose, quando ela está armazenada no nosso corpo, dependendo da quantidade, ela se transforma em gordura. Tereza, tu quer falar alguma coisa, meu amor? Sim, pois eu sou viciada no doce depois do almoço. Tu gosta? Uhum. Mas tu come muito doce depois do almoço? Não, Mas tem que ter um docinho, né? tem. Pois é, o cuidado que a gente tem que ter, eu digo muito assim, é nas quantidades. Tu é diabética? Não. Graças a Deus. A gente tem a nossa mão, que a nossa mão, ela... Cada um tem a sua, a minha é gigante, mas eu também sou gigante. E aí cada um tem a mão que ela ajuda a medir o que a gente pode consumir. Uma vez eu já falei isso para vocês, mas eu acho que eu não falei da questão de doces, né? Eu falei só da quantidade que a gente precisa consumir da mão toda, né, de carnes e da carne branca, da carne vermelha. E o que eu tenho para falar para vocês com relação ao doce. Olha o tamanho do doce que a gente pode comer. Entenderam? E cada um tem o seu. Entendeu, Tereza? Então, você tem o seu dedinho indicador. Não é o dedo médio, é o dedinho indicador. Na grossura, que é o nosso dedinho indicador. No tamanho, que é o nosso dedinho indicador. É o tamanho do doce que a gente pode consumir. Sabiam? Professora, é tão a grossura, o tamanho. Tamanho, grossura. Tamanho, grossura. Ah, professora, mas isso aqui não dá o tamanho de uma fatia de bolo. Não, é só desse tamanho mesmo. Entendeu? Essa é uma quantidade assim, que não... Assim. Não, esquece o outro. Esquece o outro, Maria Dark. É só esse. Só esse. E aí, às vezes, a gente não diz assim, meu Deus, e agora? Eu estou falando numa quantidade que não vai fazer mal. Viu, Tereza? Se tu come mais ou menos nessa quantidade, só para tirar o gostinho da comida, ele não é doce de leite. Mas eles não se contentam em pegar uma única colher de doce de leite rasa. Não, eles pegam quase a lata de doce de leite toda. E aí não vai fazer bem. Porque, assim, quando a gente consome doce próximo de uma refeição, ele não vai com a velocidade que iria se fosse consumido sozinho. Porque, como tem o arroz, o feijão, a carne, salada, comeu como sobremesa o doce, ele vai ser digerido junto com tudo isso. Então, a velocidade vai ser mais lenta, não vai fazer mal, tá? Vamos lá aqui. Uma coisa também que é muito importante a gente falar agora para vocês é referente à mastigação. E quando a gente encontrar, não sei se a gente vai encontrar na quinta-feira, mas inclusive eu tenho alguns vídeos, não sei se eu falei isso para... acho que falei sobre a questão da mastigação e de como você deve engolir. Quando a gente come, principalmente um alimento desse mais gorduroso, um alimento desse mais pesado, a gente precisa atentar e respeitar a nossa mastigação. Comer rápido não
ajuda na digestão. Por quê? A digestão, o que é de fato a digestão? A digestão é um processo de que o alimento entra no estômago, ele vai encontrar lá dentro do estômago o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico é um ácido, ele vai fazer o quê? Quebrar todo esse alimento em partículas muito pequenas. Ele vai dissolver. Vocês já alguma vez tentaram colocar alguma coisa num ácido e viram como ele corrói e come tudo, né? Então, é assim que acontece no nosso estômago. Por isso que muitas das vezes, dependendo do que a gente coma, a gente sente azia. Por quê? Porque é um tipo, é um refluxo, é o retorno desse ácido clorídrico com o alimento que a gente consumiu e por isso que queima. A azia, ela é uma sensação de queimadura, não é isso? Quando a gente está com azia, queima isso tudo e, de fato, ela queima mesmo. Se você é uma pessoa que rotineiramente sente azia, rotineiramente tem refluxo, você precisa fazer um tratamento com um gastroenterologista para não comprometer o seu esôfago, para não comprometer todo o seu sistema gastrointestinal, porque, minto, não é nem sistema gastrointestinal, mas essa parte do sistema gastrointestinal superior, porque do estômago ele acaba subindo. E essa sensação de queimadura é o ácido que está voltando. Todos vocês já sentiram o cheiro de vômito, não sentiram? Não é um cheiro azedo? O que é o azedo? É porque a comida que a gente comeu estava estragada? Não, porque às vezes a gente acabou de comer e vomitou, ou a gente chama de golfado, né? Ele vem com cheiro forte, aquilo dali é o ácido, gente, que teve encontro com o alimento, se dissolveu, dependendo da quantidade e da qualidade desse alimento, ele vai fazer esse retorno. Então, é muita quantidade ali, ou uma qualidade que seja inferior, e o nosso estômago, de uma certa forma, ele faz uma rejeição. E aí causa a azia. Então, a digestão nada mais é do que pegar essas partículas que a gente mastigou, engoliu, foi para o estômago, encontrou com ácido clorídrico para fazer a digestão, que nada mais é do que quebrar esse alimento em partícula menor para que ele possa descer no restante do nosso intestino. Ele não vai entrar lá no nosso intestino grosso, no nosso intestino delgado, do tamanho que ele chega no estômago. Para que ele possa percorrer o restante do caminho, ele precisa estar em forma líquida. Aí, às vezes, quando a gente come alimentos com muita pressa, o estômago não faz a digestão. Não sei se vocês têm curiosidade, mas vocês não já prestaram atenção que, às vezes, a gente come milho, a gente come feijão, e faz cocô e ele está lá inteirinho? Já aconteceu? Aquela camadinha que envolve o feijão, que envolve o milho, que envolve a ervilha, é uma pelezinha, ela é uma pele chamada de celulose e ela é indigerível, ou seja, não, o corpo nosso, ácido clorídrico, mesmo ele sendo muito forte, ele não quebra, ele não dissolve. Então, quando a gente come, vou dar exemplo do milho. Quando a gente come o milho mais rápido e como é que eu vou dizer? Algum daqueles dentinhos lá do milho, ele não é bem mastigado e ele desce inteiro, a gente vai defecar ele inteiro. Por quê? Porque ele não foi bem mastigado. A importância da mastigação é isso, da gente triturar o alimento a maior quantidade possível para que a gente não tenha uma digestão comprometida. E tem pessoas que sentem. Eu tenho uma amiga minha que diz, toda vez que eu como milho, eu me sinto mal. Por quê? Porque a gente já sabe. A mastigação, ela não foi uma mastigação tão boa. E também tem algumas pessoas que sentem no feijão. Óbvio que a relação do feijão é uma situação totalmente diferente. Por quê? Porque o feijão ele tem outros tipos de
substâncias que eles podem sim comprometer a digestão. Certo? Alguma pergunta? Alguma observação? Deixa eu ver aqui mais. Tem pessoas que dizem assim: terminei de comer, comi muito, bora correr. Você não ouviu falar assim? Eu comi demais, hoje eu vou ter que exagerar na minha corrida. Porque eu preciso queimar essas calorias que eu comi demais. Dark já sabe que não é assim, né, Dark? Claro que não. Nossa. O açaí, aquilo ali não sei nem o que vai virar. Então, o que a gente sempre fala é assim, quando você comer, independente se você comeu muito ou se você comeu pouco, o que você não deve fazer é ir deitar depois que comeu. O correto, vamos dizer assim, o correto seriam 2 horas depois. Ele manda aí o CNPJ, que eu estou assistindo uma aula online pelo celular. Quando eu terminar, 10 horas, 10h10... Oi, Raquel. Raquel, a gente está te ouvindo. Perdão, é porque eu estou trabalhando também. Tá certo, meu amor, tranquilo. Vou desligar. Pois é. Então, assim, o que a gente deve evitar mesmo é ir deitar, ou então ficar numa posição onde o estômago fique na mesma altura da cabeça, e principalmente a questão do lado onde você fica. Então, o melhor que tem, quando você termina de comer, é ficar sentado. Professora, eu posso fazer uma caminhada? Só se for caminhada dentro de casa, né? E lavar a louça. Eu digo muito pro meu marido isso, assim, terminou de comer, vai lavar a louça. Não, ele quer assistir televisão. Eu digo, amor, vai lá lavar a louça, isso vai fazer, é muito bem para ti. Mas, assim, isso, gente, eu faço muito, eu tento me policiar ao máximo com relação a deitar. Eu gosto muito quando eu tenho oportunidade, que não é fácil, não é sempre. Eu trabalho na Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado, eu trabalho no turno da tarde, então meu horário lá é de 1 da tarde até 19 horas, né? Até às 7 horas da noite. Então é um horário que é impossível você se deitar, né? Então, às vezes, eu como e já saio correndo para ir trabalhar. Mas no final de semana eu tento, não vou mentir, eu tento deitar. E às vezes eu me policio. Tipo, eu terminei de almoçar, eu digo, eu vou lavar louça, eu vou botar uma roupa para lavar, eu vou fazer qualquer coisa para o tempo não ser um tempo muito próximo do horário que eu comi. E isso a gente também tem que fazer, porque tudo isso influencia na digestão dos alimentos. Então, assim, quando exagerar, fazer o consumo de chás que sejam chás que ajudam na digestão, cuidar desse nosso estômago durante o período que a gente não vai exagerar, porque a gente não precisa exagerar todos os dias. A gente precisa de ter bastante nutriente dentro do nosso organismo, porque na hora que a gente faz o exagero, e às vezes a gente não precisa nem você exagerar com comida, o estresse ele faz isso. O estresse ele mexe com o nosso estômago. Acontece hoje menos, porque hoje eu sou mais, vamos dizer assim, eu já consigo não ficar tão nervosa. Mas às vezes é uma sala de aula, às vezes é uma situação, às vezes é um chefe que chama, às vezes você tem uma situação de tristeza e o estômago já dói. E quando você... A minha gastrite é nervosa. Pois é, eu também. Eu também, a questão da gastrite é nervosa. Então, assim, pois é, quando você tem essas situações de estresse, né? Quando eu estou falando de estresse, eu estou falando todas essas situações de raiva, até de alegria, a gente dói o estômago, de nervoso. Isso pode fazer com que o cérebro libere uma quantidade de ácido clorídrico. Isso, gente, é normal o nosso cérebro fazer.
a gente não consegue controlar o que o cérebro vai mandar para o resto do organismo. Até porque assim, a gente tem, eu gosto de dizer assim, que o nosso coração é o nosso motor, né? Mas o nosso computador é a nossa cabeça. A gente trabalha com dois, um motor e um computador. Só que é como se esse computador ele já fosse todinho já programado para todas as situações. E a gente não consegue mudar isso. Quando você puder, sempre que você lembrar e fazer da sua rotina o consumo de alimentos antioxidantes, fazer o consumo de alimentos rico em vitaminas, rico em minerais, rico em proteínas, em gorduras saudáveis, em carboidratos que sejam carboidratos saudáveis também, porque na hora que a gente tiver uma situação de estresse, na hora que a gente tiver uma situação de exagero alimentar, no momento em que a gente consome alimentos que não sejam tão nutritivos, a gente fazendo isso que a gente falou anteriormente, de cuidar da nossa alimentação e deixar alimentos nutritivos, com certeza, no momento que a gente tiver nesse perigo, o corpo ele vai saber combater de uma forma muito boa. E a gente não vai sentir tanto, certo? Bora lá, quem vai me perguntar alguma coisa? Quem quer contribuir? Quem foi que já passou por uma situação? Diga, Dark. Não, é referente a outra coisa, referente à dormida da direita e da esquerda. Outro dia eu ia começar a ler, mas não sei o que teve aqui, eu tive que sair, não li, todo dia para mim voltar a ler. Que a gente der o certo, que o correto é a gente dormir do lado esquerdo. Eu, desde que nasci, dormi do lado esquerdo. Aí o cardiologista já me disse, não, tu não deve dormir, deve ter problema do lado esquerdo por causa do coração, não sei o quê. Eu sei que eu durmo ali sempre do lado esquerdo, mais do direito do que do lado esquerdo. Vamos lá. O nosso estômago, assim, vocês, não sei, eu não vou conseguir fazer o formato do estômago, ele é mais ou menos assim, ele é um saquinho, e ele é um saquinho mais buchudinho para um lado. Quando a gente deita do lado direito, esse saquinho mais buchudo, ele fica de cabeça para baixo, ou seja, ele vai fazer com que volte o alimento para o nosso esôfago, né? E isso em pessoas que têm uma predisposição, isso não é geral, gente, para pessoas que têm uma predisposição ao refluxo. Ou pessoas que vão deitar com o estômago mais cheio. Então, esse alimento pode ser que ele volte, que ele retorne e ele cause uma sensação de mal-estar, como refluxo, azia, empachamento. A deitar do lado esquerdo, já li diversos artigos, não vi nada falando que é complicado. A não ser, aí, Dark, é o seguinte, pessoas que são cardíacas, pessoas que fizeram cirurgias e que devem evitar o lado esquerdo por conta de todas as artérias que estão nesse lado. Quando você deita do lado esquerdo, querendo ou não, você deita por cima do braço. Não é? Você só não deita por cima do braço se você dormir de papo pro ar, né? Mas se você dormir de bruço, e também se você dormir de bruço, nem todo mundo consegue dormir de bruço, né? Então, se eu deito de bruto 7 da manhã, eu acordo 7 da manhã. Mas eu também já li sobre isso, que a gente nunca deve dormir. É tantas coisas assim, mas claro, por causa da sinusite, não sei o quê, não deve dormir quando acorda com o nariz tapadão e não sei o quê. Mas para mim, para dormir é um santo. Mas graças a Deus eu durmo bem e durmo cedo. Eu durmo entre 9, 9h30, mais 5h30 eu já estou acordada e tenho que levantar. Não posso ficar deitada, tenho que fazer alguma coisa. Certo, pois é. Então assim, mas você já conhece o seu organismo? Você conhece a melhor você deitar. Se você dorme do lado direito e não sente nenhum problema, nossa, ótimo. Agora, eu também já vi muitos estudos que falam para que você não durma do lado direito, para evitar o sufocamento. Não sei se tu já chegou a ver isso. A gente lê muita coisa, a gente ouve vários profissionais falando. Mas eles falam, crianças, bebês quando eles estão sendo amamentados e tudo,
a gente deve evitar mesmo ele ficar do lado direito. Por quê? Porque a quantidade de líquido muito grande, geralmente os bebês, eles mamam e dormem. Então, o que é melhor para um bebê que está ali dormindo? Você deixar ele um pouquinho de bruço, mas mais deitado para a lateral esquerda. Se você for botar o bebê virado assim, de frente, você tem que deixar uma altura do pescoço mais alta da cabeça. E isso a gente também deveria fazer da mesma forma. Não dormir, tem muitas pessoas que dormem. Gente, eu não consigo dormir assim, reta. A cabeça reta com o corpo, é um negócio muito estranho isso, né? Eu sempre gosto de dormir um pouco mais elevada a cabeça para evitar essa questão do retorno, do refluxo. Mas aí é como eu volto a dizer, cada um consegue dormir da forma melhor. Agora, aquelas pessoas que sentem azia, que sentem refluxo, evitem dormir do lado direito. Melhor dormir do lado esquerdo. De madrugada, você está sentindo, sei lá, sentiu azia, sentiu refluxo, deita do lado esquerdo, observe como é que isso vai ficar, que com certeza vai melhorar esse estado que você está sentindo, né? Eu acho importante. Mas todas essas dicas que a gente conversou aqui, se forem feitas, se forem utilizadas, vai ajudar bastante. E volto a dizer para vocês, até amanhã eu boto no grupo todas essas dicas que a gente colocou, com as explicações, o que é que cada chá ele tem de benefício melhor do que o outro, e vai ajudar bastante nesse fim de ano, quando a gente já estiver exagerando, e nas outras festas também, nos outros dias, nos finais de semana, que a gente sempre gosta de dizer assim, durante a semana a gente fica calminho, né, quietinho, vai cuidando, no final de semana a gente tira ou sábado ou domingo para exagerar. Não é os dois, não. Viu? De jeito nenhum não é os Professora, dois. Diga, filha. Por que o povo só tem mania de comer só por Natal e no outro dia seguinte bota tudo fora? Eu como durante o ano, todo ano, para mim não tem a mesma coisa que eu como no Natal, como antes, e a quantidade é a mesma. Sim. Aí faz aquele exagero, aquela coisa, aí no outro dia tem que ir para a academia, gente, isso é uma loucura. Sabe o que Dark? Assim, eu digo que nós fomos criados, e não é só o brasileiro, eu vejo isso muito. Eu nunca saí do Brasil, com certeza tu sabe me dizer isso melhor do que eu, que essa prática de festas com muita comida, ela não é uma prática só daqui, né? Ela é uma prática mundial. Isso a gente vê desde o período assim, creio que antes de Cristo voltar, quando a gente vê... o banquete. Pois é. Então, assim, festa remete à comida. Você não consegue pensar numa festa se ela não tiver bastante comida. Alegria é comida. E aí eu volto uma vez, eu conversando com uma psicóloga, e ela me falando o seguinte, que a gente se alegra com comida. A gente não se alegra com a bebida, não, gente. A gente se alegra com a comida mesmo. Até porque a bebida, querendo ou não, ela é um alimento. Por mais que seja, de repente, um alimento que não seja tão saudável, mas é um alimento. Quando a gente é bebê, e aí isso aí é como ela falou para mim, quando a gente é bebê, que a gente está chorando, o que é que a mãe faz? Bota no peito. Né? Dá comida. Eu lembro quando eu tive meu filho, toda vez que meu filho chorava, meu pai dizia assim, dá o peito. Tá com fome. E isso, a gente acaba que a gente acostuma, isso veio de quem que isso aconteceu, de que a criança não sabe falar e quando ela está chorando, ela está com fome. Muitas das vezes ela não está com fome, ela se acalma com o peito por conta do carinho, por conta do aconchego, por conta do contato com a mãe, mas não é fome. E isso faz com que tenha uma sensação de saciedade, não falo de saciedade somente alimentar, mas uma saciedade emocional. E aí, isso vem ficando no nosso subconsciente, de
todas as vezes que a gente... Por isso que tem muitas pessoas também, para não quebrar o raciocínio, por isso que tem muitas pessoas também que quando estão ansiosas, que estão emocionadas, que quando estão chateadas, que quando estão com algum tipo de problemas, elas fazem o quê? O refúgio dela é a comida. O refúgio dela é o chocolate. O refúgio dela é doce. Por quê? Porque desde criança, desde bebê, desde o colo da mãe, que nós fomos acostumados a todas as vezes que a gente se sente em perigo, a gente precisa comer. E aí, qual é a melhor forma da gente se alegrar? É comendo. A água é um alimento, cerveja é um alimento, cachaça é um alimento. Cada um com a sua forma, mas tudo que a gente coloca, que a gente engole, que a gente come, ele se transforma em alimento, porque quando chega no estômago ele vai ser digerido de uma forma ou de outra. Então, eu entendo assim, Dark, já que a gente tocou nesse assunto, que tem muito desse fundo das pessoas exagerar. Não concordo disso, ultimamente, na casa da minha mãe, a gente tem feito muito assim, porque todo final de ano, meu aniversário é dia de Natal, dia de Natal. E todo ano, na meia-noite... Oi, Joana? Oi, Ana? Comida em dobro. Pois é. Comida em dobro. Não é só comida, não. Às vezes os presentes também são, às vezes. E aí, quando... A gente sempre fala assim para a mamãe, porque a gente foi criado muito nisso, de fazer uma ceia e ainda tem outra coisa, só pode comer meia-noite. E aí, depois que a gente foi crescendo, a gente começou a dizer, não vamos comer meia-noite, não, porque aí deu meia-noite, a gente já parabenizou cada um pelo Ano Novo, saudou, ou pelo Natal, ou o Réveillon, Ano Novo. E aí, já que cada um ir para sua casa, já que cada um ir dormir, a gente já vai comer muito cheio. Então, a gente meio que mudou um pouco isso. Na Espanha é diferente. Na Espanha, 10 horas todo mundo começa a jantar. 11 horas todo mundo terminou, tarará, tá presente. 12 horas toca o foguete, cada qual para sua cama e se acabou a festa. Então, a não ser aqueles que estão na rua, até na rua já fica tudo esquisito, né? Pois é, então, assim a gente faz na casa, porque a gente sempre tenta encontrar no Natal, é casa da minha mãe, sempre é casa da minha mãe, a gente reúne todos os filhos, netos, família toda. Réveillon, às vezes, a gente não consegue reunir todos, porque alguns vão para a igreja, outros já ficam em casa, e a gente sabe que Réveillon, às vezes, acaba sendo um pouco mais perigoso, porque tem muita festa, e aí o trânsito fica mais perigoso, enfim. Mas a gente já conseguiu fazer, como é na Espanha, né, Dark, de ir lá na casa da minha mãe, da gente conseguir comer antes da meia-noite, deu meia-noite, todo mundo já está alimentado, e a gente não ter que só tocar na mesa. Quando eu era criança, era assim, não pode mexer na mesa até meia-noite, deu meia-noite, está liberado, aí ia dormir de estômago cheio também, aí já mexia em tudo, já acordava 1h da tarde, já do outro dia, e mexia todo esse ciclo de alimentação. E já acordava cheio. Realmente, era complicado. Mas é uma tradição que a gente ainda tem, creio que não vai se acabar. Algumas coisas estão bem modificadas, mas para a gente o que importa é saber quando exagerar, fazer essas dicas que a gente conversou, e eu vou botar para vocês guardarem, quando se lembrarem assim, a professora falou isso, o que foi mesmo que ela disse? Eu exagerei hoje. E aí tomar os chazinhos. Tá bom? Beleza? Quinta-feira a gente se encontra de novo. Eu acredito que a gente encontra ainda na quinta, mas eu vou ver direitinho com a Lúcia. E agradeço a cada um de vocês que me deu a honra de estar com a gente hoje aqui. Tá bom? Era bom mesmo que fosse na quinta-feira, porque na terça